aproveitar esse espaço, porque eu não tive tempo, né? Dizem que tempo é escolha. Então, eu escolhi, não pude parar, não quis parar ainda, porque é muito difícil falar sobre essa questão entre os católicos e os evangélicos, porque está tendo um bafafá na internet recente que eles editaram um pedaço de uma palavra profética que eu mandei o vídeo para vocês. Isso, eu assisti. Não, o Gustavo assistiu e me falou. Quando ele for fazendo coisa, ele tenta sempre me proteger, né? Então, ele falou, Ana, é uma edição, né? É uma palavra profética que você entregou no penúltimo congresso. Quer dizer, é uma polêmica recente, mas uma coisa que já tem 2 anos, em que, eu não sei porquê, eu fui mal interpretado. A palavra profética que eu entrego é sobre um avivamento na Igreja Católica. Um avivamento na Igreja Católica. E isso eu realmente recebi com uma convicção do Espírito Santo de Deus. E nós já temos isso. Às vezes a gente não quer. Às vezes a gente, como evangélico, a gente tem que admitir isso. Às vezes a gente não quer acreditar que Deus está se movendo na Igreja Católica. Por que não se mover, entendeu? A gente não quer aceitar que Deus pode fazer um avivamento na Igreja Católica. Poxa, Deus tem que dar a gente. Exatamente. É isso que a gente quer. Eu quero que Deus me use. Mas eu posso deixar Deus usar o outro também? Claro, exatamente. Agora, quem sou eu para dizer para Deus o que ele tem que fazer? Exatamente. Agora, sim, com certeza, essa alegria que eu tenho de ter as nossas canções chegando aos corações mesmo na Igreja Católica não significa que eu vou cometer o catolicismo. Inclusive, assim, eu sou protestante porque eu acredito nas bases da reforma protestante, né? Mas isso não me faz fechar os olhos para ver Deus na Igreja Católica também. Inclusive, antes de existir Igreja Protestante, só existia Igreja Católica. E sempre houve santos e santas de Deus que fizeram diferença na sua geração. E se a gente for ler a literatura do mover de Deus antes de existir a igreja evangélica, protestante, a gente só vai encontrar literatura católica. Ah, porque eu sou católica, eu estou virando católica, eu leio esses livros? Não, é porque Deus sempre agiu na história. Sempre houve homens e mulheres santos ao Senhor. E antes de acontecer a reforma protestante, esses homens e essas mulheres se chamavam católicos. Até a gente voltar, né, na história e chegar, né, temos também a Igreja Ortodoxa Grega, né, que também, muito antes da Igreja Protestante, existiu aqui a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Ortodoxa Grega, e a gente volta na história, a gente acha santo de Deus também, com esse título, até chegarmos na igreja primitiva que nós vemos nos Atos. Como eu estava falando da literatura, né, de pessoas católicas ao longo da história, eu não quero só resumir a pessoas que viveram no passado antes de existir a igreja protestante. Eu tenho sido abençoada por católicos hoje. Por exemplo, um dos grandes escritores que me abençoam em meu nome, um padre católico que deixou um grande cargo de professor na Harvard, uma paróquia muito grande, pregador em grandes igrejas, respeitadíssimo, para trabalhar como pai, dentro de uma casa de benefício. E ele foi até os seus últimos dias, com grandes propostas, ele foi até os seus últimos dias, cuidando de deficientes físicos. E ali escrevendo livros, como por exemplo a parábola do filho pródigo, que é um livro maravilhoso dele, né? E assim, muito crente lê, depois que vê que é um padre, ai meu Deus, você foi tão abençoado, por que você não pode receber? Só porque, né, você tem tantas barreiras. Então,
Eu acredito até que, eu posso dizer isso, que os crentes têm muito mais barreira para receber de um católico do que um católico de um crente protestante. E não quer dizer que a gente concorde com as doutrinas uns dos outros, com as liturgias, mas a gente pode sim, precisa sim, ver Deus agindo uns nos outros e receber uns dos outros.